Comentários sobre o Viver. Volume 2. Breves textos. Livro de Jiddu Krishnamurti. O político que queria fazer o bem. Chovera durante a noite e a terra perfumada ainda estava úmida. O caminho levava para longe do rio, entre árvores antiquíssimas e bosques de mangueiras. Era um caminho de peregrinação, percorrido por milhares de pessoas, pois era a tradição há mais de 20 séculos que todos os bons peregrinos deveriam trilhar o caminho. Mas essa não era a época certa do ano para os peregrinos, e nessa manhã em particular, somente os aldeões estavam passando por lá. Em suas roupas alegremente coloridas, com o sol por trás deles e com fardos de feno, legumes e lenha sobre suas cabeças, eles eram um lindo espetáculo. Andavam com graça e dignidade, rindo e conversando sobre os assuntos da aldeia. De ambos os lados do caminho, estendendo-se até onde a vista podia alcançar, existiam campos verdes cultivados de trigo do inverno, com grandes plantações de ervilha e de outros legumes para o mercado. Era uma linda manhã, com o céu azul e limpo, e havia uma bênção sobre essa terra. O solo era uma coisa viva, generosa, rica e sagrada. Não era a sacralidade das coisas criadas pelo homem, dos templos, padres e livros. Era a beleza da paz e do silêncio totais. Todo ser vivo banhava-se nela. As árvores, a grama e o grande touro eram parte dela. As crianças brincando na terra estavam conscientes dela, embora não a conhecessem. Não era uma coisa passageira. Estava lá, sem um começo, sem um fim. Ele era um político e queria fazer o bem. Sentia-se diferente dos outros políticos, disse, pois realmente estava interessado no bem-estar do povo, em suas necessidades, sua saúde e seu desenvolvimento. Claro que ele era ambicioso, mas quem não o é? A ambição o ajudava a ser mais ativo, e sem isso ele seria preguiçoso, incapaz de fazer muito bem aos outros. Ele queria se tornar um membro do gabinete e estava avançando para conseguir isso. E quando chegasse lá, garantiria que suas ideias fossem executadas. Ele viajara o mundo todo, visitando vários países e estudando os projetos de diferentes governos, e após cuidadosa consideração, fora capaz de elaborar um plano que realmente beneficiaria seu país. Mas agora não sei se posso levá-lo a cabo, disse ele, com visível pesar. Sabe, não tenho estado nada bem ultimamente. Os médicos dizem que devo ter calma e talvez tenha de passar por uma cirurgia muito séria, mas não consigo aceitar essa situação. Se me permite perguntar, o que o está impedindo de ter calma? Eu me recuso a aceitar a perspectiva de ser um inválido para o resto de minha vida e não ser capaz de fazer o que quero. Eu sei, pelo menos verbalmente, que não posso manter para sempre o ritmo com o qual me acostumei, mas, se eu for afastado do serviço, meu plano talvez nunca seja levado a cabo. Claro, existem outras pessoas ambiciosas, e é uma questão cruel de interesses pessoais. Estive em várias de suas palestras, portanto, pensei em vir conversar com você. Seu problema é de frustração? Há a possibilidade de uma longa doença, com uma queda de produtividade e popularidade, e você acha que não consegue aceitar isso, porque a vida seria inteiramente árida sem a realização de seus projetos, é isso? Como eu disse, sou tão ambicioso quanto qualquer um, mas também quero fazer o bem. Por outro lado, estou mesmo muito doente e simplesmente não consigo aceitar essa doença. Então, há um conflito amargo acontecendo dentro de mim
e estou bastante consciente de que isso está me tornando ainda mais doente. Há também outro medo, não por minha família, de quem já cuidei muito bem. O medo de algo que nunca pude expressar em palavras, nem mesmo para mim mesmo. Você quer dizer o medo da morte? Sim, acho que é isso. Ou melhor, de chegar ao fim sem realizar o que tinha a intenção de fazer. Provavelmente, esse é o meu maior medo e não sei como amenizá-lo. Essa doença impedirá totalmente suas atividades políticas? Sabe como é? A não ser que eu esteja no centro das coisas, serei esquecido e meus projetos não terão chance alguma. Isso praticamente significará uma retirada da política, e estou relutante em fazer isso. Portanto, você pode aceitar voluntária e facilmente o fato de que deve se retirar ou, igualmente feliz, continuar a fazer seu trabalho político, reconhecendo a grave natureza de sua doença. De qualquer modo, a doença pode frustrar sua ambição. A vida é muito estranha, não é? Se me permite sugerir, por que não aceitar o inevitável sem amargura? Se houver cinismo ou amargura, sua mente tornará a doença pior. Estou totalmente consciente de tudo isso e, ainda assim, não consigo aceitar, muito menos de modo feliz, como você sugere, minha condição física. Eu talvez possa continuar com um pouco do meu trabalho político, mas isso não é o bastante. Você acha que a realização de sua ambição de fazer o bem é o único modo de vida que lhe serve e que somente por meio de você e de seus projetos seu país será salvo? Você é o centro de todo esse tal bom trabalho, não é? Você não está realmente, em seu íntimo, interessado no bem do povo, mas no bem manifestado por seu intermédio. Você é importante, não o bem do povo. Você se identificou tanto com seus projetos e com o suposto bem do povo que considera a própria realização como a felicidade deles. Seus projetos podem ser excelentes e, por um feliz acaso, trazer o bem para o povo, mas você quer que seu nome esteja identificado com aquele bem. A vida é estranha. A doença o acometeu e você está impedido de promover seu nome e sua importância. É isso que está causando conflito em você, e não a angústia por temer que o povo não seja ajudado. Se você amasse o povo e não fosse só da boca para fora, isso teria o próprio efeito espontâneo, que seria de ajuda significativa. Mas você não ama o povo. Ele é apenas a ferramenta de sua ambição e vaidade. Fazer o bem está no caminho de sua própria glória. Espero que não se importe de eu dizer tudo isso. Estou mesmo feliz que você tenha expressado de forma tão franca as coisas que estão escondidas nas profundezas de meu coração, e isso me fez bem. Tenho, de algum modo, sentido tudo isso, mas nunca me permiti enfrentar tudo diretamente. É um grande alívio ouvi-lo de maneira tão direta, e espero agora entender e acalmar meu conflito. Verei como as coisas se apresentam, mas já me sinto um pouco mais desapegado de minhas ansiedades e esperanças. Mas, Senhor, e a morte? Esse problema é mais complexo e exige uma profunda percepção, não é? Você pode justificar a morte, dizendo que todas as coisas morrem, que a folha verde nova da primavera é levada embora pelo outono e assim por diante. Você pode justificar logicamente e encontrar explicações para a morte, tentar vencer o medo da morte pela força de vontade ou achar uma crença para substituir esse medo, mas tudo isso ainda será a ação da mente.
E a suposta intuição com respeito à verdade da reencarnação ou da vida após a morte talvez seja apenas um desejo de sobreviver. Todas essas explicações, intuições, justificativas estão no campo da mente, não é? Elas são todas atividades do pensamento para superar o medo da morte. Mas o medo da morte não é para ser vencido de forma suave. O desejo do indivíduo de sobreviver pela nação, pela família, pelo nome e pela ideia ou pelas crenças ainda é o anseio por sua própria continuidade, não é? É esse anseio, com suas complexas resistências e esperanças, que deve chegar voluntariamente ao fim, sem esforço e de modo feliz. A pessoa precisa morrer a cada dia para todas as suas lembranças, experiências, conhecimento e esperanças, a acumulação de prazeres e arrependimentos, a coleta de virtudes. Deve cessar a cada momento. Essas não são apenas palavras, mas a afirmação de uma realidade. O que continua jamais pode conhecer a bem-aventurança do desconhecido. Não reunir, mas morrer a cada dia, cada minuto, é a existência eterna. Enquanto houver o anseio de realizar com seus conflitos, o medo da morte estará presente.